Só arrumar esse negócio aqui. Boa noite. Arrumar isso aqui. Acho que ficou bom. Vamos lá. Agora sim. Ai, credo, que correria. Boa noite. Boa noite, gente. Oi, Carol. Carol, você ficou mais velha, né? Quinta-feira passada, parabéns. Vamos reiniciar, retomar nosso projeto, Dieta Keto, seu pé já sarou. Tá dando certo. Lilia Alves, oi, tô aqui, pode falar o help, o que vocês estão precisando? Gente, vamos conversar hoje? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da semana de aquecimento para a Semana Você na Medida. Semana Você na Medida, eu vou ensinar vocês a emagrecer de vez. Vou mostrar pra vocês como é possível emagrecer, reduzir peso, dominando a prática do jejum intermitente. E nunca mais para você voltar a engordar, você vai aprender em 3 passos, 3 aulas gratuitas. E é isso, gente. Eu vou mostrar possibilidades reais para vocês. Vou colocar pessoas reais que tiveram resultado para que vocês entendam. Semana Você na Medida começa dia 9 e dia 13, exatamente sexta-feira 13, eu vou ensinar a aula. Vai ser a aula que vai ser a aula do jejum intermitente. Eu vou ensinar vocês como que começa, como que protocolo, como que escolhe o protocolo e tudo. Lilia, estou com 20 quilos a mais, amada. Você já se inscreveu para a Semana Você na Medida? Gente, o que eu fiz dessa vez? Dessa vez eu abri um grupo de WhatsApp só para quem tiver interessado mesmo. Eu vi que muita gente me mandou direct. Hoje de manhã eu tava lá no consultório, eu não consegui responder, mas eu vi, assim, quando o direct aparece nos arquivos, eu não consigo responder mesmo, porque aí eu tenho que ir lá nos arquivos ver aquele tanto de mensagem. Mas quando é um seguidor que já tá aqui há muito tempo, o Instagram me mostra. E aí, o que aconteceu? Teve um monte de gente que fez a inscrição e não entrou no grupo do WhatsApp, porque pulou a página do link do WhatsApp. E aí, você tem que ir lá, voltar e fazer a inscrição de novo e não pular a página do link do WhatsApp. E até uma página onde eu gravo um vídeo pra você falando, entra no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você fez a sua inscrição pra Semana Você na Medida, você presta atenção se você está ou não no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é só pra interessados, ninguém vai ficar conversando abobrinha lá. Abobrinha pode, mas a gente não vai conversar agora, não. E também porque eu vou mandar o link de uns materiais, o link da aula no YouTube, a aula será no YouTube. Então tem esse diferencial. Até porque eu preciso de slide. Quando eu faço aula aqui no Instagram, eu não consigo fazer slide. E aí eu tenho que ficar com um computador aqui, tipo, do meu lado, tá vendo? Assim, eu fico com o computador aqui, porque eu não consigo mostrar slides pra você, porque não tem esse recurso, né? A plataforma não tem esse recurso, tá? Então, como eu quero realmente mostrar, né, mais coisas pra você, mostrar dieta, mostrar proporção, mostrar jejum terapêutico, mostrar tudo, vai ter que ser, gente, pelo YouTube, né? Então não tem jeito. Essa semana de aquecimento eu consigo fazer aqui pelo Instagram, mas não fica tão bom, né? Porque se você estivesse vendo, se você estivesse com slide, vendo tudo, os sinais, dava até pra você anotar mais fácil. E como a Semana Você na Medida, eu vou ensinar o passo a passo para você aprender a emagrecer, dominar o jejum intermitente, aprender a fazer o jejum terapêutico. Eu vou ensinar tudo que eu faço com os meus pacientes, tudo que eu ensino de graça para você. Você vai precisar de um slidezinho para ajudar no processo, né, gente? E aí lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link da aula do YouTube na segunda-feira. Graça vai fazer live comigo semana que vem. Graça, você já anotou o dia aí? Graça, não perco você, hein? Semana que vem você vem fazer live comigo. Gente, a Graça, ela é uma paciente tão querida. Ela participou das minhas 2 mentorias, destravando seu emagrecimento com jejum intermitente. Depois ela veio pro consultório e eu quero muito que ela conte aqui a experiência dela, porque eu acho que vale muito a pena. Quantos quilos que ela falou que emagreceu? Já com jejum terapêutico, ela conseguiu emagrecer acho que 5. Não me lembro. Eu acho que é 5. Depois ela vai contar aqui. Ansiedade aqui é mato. Por exemplo, vou começar hoje e aí como tudo e fico frustrada. Então, Lilia, essa live de hoje é pra você. Hoje eu vou falar sobre compulsão
e transtorno de compulsão. Será que você realmente tem compulsão alimentar? Será que você realmente tem isso no seu gene? Será que isso é um transtorno? É uma doença? Né? Então, quais são os sinais que você precisa observar? Realmente é uma live importante e eu quis fazer assuntos diferentes. 3 quilos. A Carol também voltou a fazer detox. Carol, segunda-feira eu vou falar sobre jejum terapêutico. Gente, vem pra live. Vai ser lá no YouTube. Voltei a fazer detox essa semana. 3 quilos. Olha isso, gente. Não, parabéns. Eu lembro que Carol também perdeu uma quantidade de peso aí nesse jejum terapêutico com detox. Não foi, Carol? Eu lembro que teve uma coisa assim. Eu não lembro mais quanto. Conta aí. Gente, então é isso. Hoje eu vou ensinar vocês a saber reconhecer os sinais e sintomas para você poder entender se você tem realmente compulsão alimentar, se não é compulsão alimentar, se é um transtorno, se é uma doença ou não é. Tá? Por quê? Porque eu quero que vocês cheguem na segunda-feira e que vocês tenham isso já trabalhado em mente. Semana passada a gente falou por que você engorda. Então tem algumas pessoas que precisam trabalhar. A gente colocou aqui os tipos de personalidade, que é o PDF, né? Proteção, aquela pessoa que ela é proteção, até eu já esqueci, é proteção, quem lembra? Destaque e força, PDF, proteção, destaque e força, que foi os tipos de personalidade que faz você engordar. Né? Então a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, não é simplesmente comida, simplesmente o fato da pessoa comer alguma coisa e engordar. Tem aí uma coisinha a mais. O que eu vou ensinar na semana Você na Medida vai ser o passo a passo. Inclusive o e-book Low Carb e Keto vai estar disponível para vocês, quem tá se inscrevendo aí, tá? Para você praticar já na semana que vem e até a gente pode tirar as dúvidas na semana que vem. Na quarta-feira eu vou falar sobre janela alimentar. Mas essa semana eu não quis fazer o passo a passo assim na real. Eu quis mostrar a outra face que você precisa estar bem resolvida do excesso de peso, da obesidade, para que você entenda o que você tem que fazer semana que vem, né? O que esse passo a passo. E gente, se você tá precisando, se você tá perdida, não sabe o que faz para emagrecer, igual aqui a gente teve uma seguidora aqui, pelo amor de Deus, não consigo fazer nada, preciso emagrecer 20 e tantos quilos e como tudo, por que você come? Né? Então assim, a live de segunda tá lá no YouTube, eu oriento muito vocês, se você não assistiu a live de segunda, vai lá e assiste para você entender um pouquinho por que você come, né? Então você precisa entender o que tá por detrás disso também, para você poder trabalhar o seu psicológico e procurar ajuda profissional também, porque eu acho que os psicólogos, os psiquiatras, né, a ajuda profissional médica e terapêutica, né, que é o psicólogo, tá aí para isso, né? Então eu não sou psicóloga e quando eu vejo que o meu paciente ele precisa dessa ajuda, eu acho que ele realmente precisa de um médico. E hoje vai ter gente que vai entender que precisa de ajuda. Vai ter gente que vai entender que por que às vezes a bariátrica é indicado. Ele vai entender por que às vezes tem que ir no psiquiatra, por que às vezes tem que tomar antidepressivo, por que às vezes tem que tomar medicamentos que aumentam a serotonina. Hoje vocês vão entender tudo isso. Então fica aqui, levanta a sua mão direita, agradece a Deus por ela, levanta o seu dedinho indicador, dá o coraçãozinho para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas. Pega esse aviãozinho, indica essa live para alguém, porque se você pode ajudar uma pessoa com informação, vale a pena. Uma pessoa que você ajuda, você já tá melhorando a vida dessa pessoa. Oi, Kátia. Kátia comentou hoje lá no post que eu fiz. Jejum é F, eficiente, eficaz. Eficiente, eficaz. E que mais, gente, que é o jejum F que eu coloquei? Tem aí um sinônimo. Gente, jejum é F. Vamos lá. Então, posso começar?
Aí, ó, Jaqueline também precisa eliminar 25 quilos. Carol eliminou 8 quilos na detox. Meu Jesus. Gente, a detox, se você fizer ela muito bem feitinha, e assim, claro que isso é proporcional ao tanto de peso que você quer perder, né? Quem quer perder 20, 30 quilos vai perder mais na detox, mas quem quer perder 15, 10 vai perder menos na detox, então é proporcional ao tanto de peso que você quer perder. Mas o jejum terapêutico é muito, muito importante. E quem comprou aí o curso de jejum intermitente tem, né, um pouco dessa explicação do jejum. E segunda-feira eu vou falar exatamente sobre jejum terapêutico. Detox funciona, como que você faz isso com o jejum, como que você trata essa base, tá? Olha isso, gente, 8 quilos, nossa, é muita coisa, né? Muita coisa, parabéns, viu, Carol? Porque Nutri iniciou o emagrecendo, melhor fazer exercício para acelerar o metabolismo e o controle da fome. É isso. Olha aí, ó, fácil. Ai, gente! Jejum é fácil, é mesmo, jejum é fácil. Ok, gente, quem quer ser ajudado, quem precisa emagrecer, quem tá com preso travado, quem não sabe mais o que fazer, Semana Você na Medida começa segunda-feira. Hoje eu vou ensinar vocês também eu vou ensinar vocês a saírem da compulsão alimentar, mas de uma maneira diferente hoje. Eu queria eu queria trazer conhecimento para vocês, para que vocês entendessem o processo da obesidade, tá? Comecei ontem, Jesus amado, você perdeu 1,9 kg de um dia pro outro. Gente, quem aí quer perder 1,9 kg? Carol, tá demais, Carol, 1,9 kg. Jesus toma conta de mim, gente. E o povo aqui acha que é mentira. Se contar, ninguém acredita. Carol perdeu 1,9 kg de um dia pro outro. Parabéns, Carol, vamos que vamos. Na hora que você terminar, me manda mensagem que nós vamos partir pra keto. Pra poder... Segunda-feira, meu Jesus. Então foi 1,9 kg. Hoje é quarta, em 2 dias. Segunda pra terça, terça pra quarta. Mesmo assim, né? 1 quilo por dia. 1 quilo por dia. Uau. É muita coisa também. Nossa, é coisa demais. Parabéns. Bom, então aqui o pessoal já fala e vocês sabem que é verdade, né? Então vamos aprender a entrar nesse processo. Por que eu quis trazer esse assunto hoje, mostrar um sinal de alerta para vocês? Pega o caderninho, a canetinha e anota. Por que eu quis falar hoje sobre compulsão alimentar? Primeiro porque a compulsão alimentar, quando ela é reconhecida como transtorno, ou seja, como doença, ela realmente precisa de tratamento médico, tá? Então, se você reconhecer em todos esses sintomas que eu falar aqui, você pode fazer acompanhamento com Nutri, você pode fazer acompanhamento com nutrólogo, né? Pode, mas você vai precisar de um médico, preferencialmente um psiquiatra, para te ajudar nesse descontrole emocional, tá? Muita gente acha que tem compulsão alimentar e não tem, ok? E é muito legal porque na minha mentoria eu tenho uma amiga que é psicóloga, a doutora Midian Sara Aguiar, e ela é maravilhosa. E ela gravou uma aula pra mim sobre transtorno alimentar. Ninguém é melhor do que um psicólogo, né, gente? Pra falar sobre transtorno, sobre compulsão. E é muito legal porque na aula dela, ela fala exatamente isso aqui que eu vou falar. Ela gravou e aí eu assisti a aula toda, né? Uma aula bem legal. Quem aqui é meu aluno da mentoria, geralmente eu deixo essa aula da doutora Midian disponível para elas. E ela fala uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes. Fome. Quando você tem muita fome, você come qualquer coisa. Quando você tem vontade de comer, você é seletivo. Aí, ó, a Kátia assistiu. A Midian é maravilhosa, gente. Não é porque ela é minha amiga, não. Ela também é pastora. Mas ela tem, assim, uma visão muito fantástica sobre a respeito dessa compulsão alimentar. Então, quando essa compulsão, ela é seletiva... eu vou comer um doce, mas tem que ser o doce da Mariana Perdomo.
A Mariana Perdomo, gente, quem não é daqui de Goiânia, é uma confeitaria, assim, maravilhosa, que todo mundo ama. Então, tem que ser, assim, daquele lugar. Ah, mas eu vou comer o brigadeiro ou eu vou comer o bem casado lá da Dom Divino. Ai, mas tem que ser o cappuccino da Copenhagen. Tem que ser, sei lá, uma coisa seletiva, tá? Então, quando essa compulsão, ela é seletiva e ela acontece em episódios, presta atenção nisso, tá? Isso não significa que você tem uma doença propriamente. Pode ser que isso está acontecendo simplesmente, pura e simplesmente pelo mau hábito alimentar. Por quê? Porque você come muito carboidrato refinado. Esse carboidrato refinado, esse pão, essa pizza, ela vai levar você a ter um pico de insulina. E essa insulina, ela vai gerar essa seletividade. O que precisa quando a gente tem muita insulina no corpo? Glicose, né? Então o corpo fica pedindo glicose ali. E aí a compulsão, ela é seletiva. Ela é compulsão por pão, ela é compulsão por bolo, ela é compulsão por quitanda, é por doce, é algo específico, entendeu? Não é tipo qualquer coisa, não. E a Midian fala muito isso. Ela fala lá na aula até que a Kátia assistiu sobre isso. Gente, se você tem episódios de compulsão alimentar seletivos, na TPM eu tenho compulsão alimentar, compulsão por doce. Na TPM, tô no climatério, entrando na menopausa, agora eu tô com vontade de comer isso. Ai, meu Deus, fulano está com Covid. Nossa, doutora, eu estou extremamente compulsiva. Ou então, um parente seu ficou internado e você está emocionalmente abalado. Aí, ó, come com nostalgia, com saudade. Exatamente isso aí, a aula da Midian todinha. Quando você come com sentimentos, come as suas emoções, você não tem um transtorno, tá? Você tem episódios, mas por causa por causa de momentos pontuais. Que pode ser esses momentos emocionais difíceis que a gente hoje aqui, e principalmente na Covid, está passando. Ou porque você vem comendo errado durante muito, muito, muito tempo. Gerou uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina gerou uma disbiose. Essa desregulação das bactérias no intestino, que é a disbiose, gerou uma falta de serotonina, porque a serotonina é produzida 80 a 90% no seu intestino. Serotonina é o hormônio do prazer. E aí, a deficiência dessa serotonina criou esse episódio de compulsão alimentar. Entendeu? Então, tem alguns sinais que depois eu vou listar aqui que você precisa prestar atenção. Entendeu? Doutor Fábio, meu vizinho tá aí. Juarez JPP, bora, gente! Hoje, Juarez e Vanessa, gente, tô tão feliz com vocês. Foram lá no consultório. E, nossa, um casal que eu amo de paixão atender. Aí, pra mim foi morar fora e ficar... pra mim foi morar fora do país e ficar longe de casa. Exatamente isso. Você não tem um transtorno. Você tem compulsão alimentar em momentos pontuais ou por uma má alimentação. Não é uma doença. Então, isso pode ser por uma descompensação emocional, porque você está comendo, igual a doutora Midian mesmo falou na aula de compulsão. Porque você está triste, porque você está feliz demais, por nostalgia, porque você está ansioso. Ponto. E esse momento que você está comendo, ele é seletivo. Você pensa naquele bolo, lá do bolo da vovó, lá na quitandinha da vovó, tô inventando o nome. E aí você quer aquele bolo, você fala, eu vou passar lá na porta e vou comprar aquele bolo, e vou comprar aquele doce, e vou comer aquela pizza. Então é seletivo, tá? Aí, ó, Juarez gosta de sorvete, porque o pai tinha sorveteria completamente emocional. Gente, olha isso. E não é... E aí, quando ele tá comendo errado, a compulsão dele é sorvete. Gente, hoje ele foi no consultório, a gente falou sobre isso. Por quê?
Porque é emocional, tá? É emocional. Começa a perceber isso. Agora, Janaína, eu posso ter uma doença que é um transtorno de compulsão? Pode, tá bom? Depois, gente, fica até o final que eu vou falar os sinais de alertas pra você perceber se você tem ou transtorno, que é realmente a compulsão alimentar, ou se você tem só o episódio de compulsão alimentar pontual com fome seletiva, tá? Que na verdade não é fome seletiva, não é fome, é vontade de comer. Esse transtorno existe? Existe. Gente, isso aqui, o que eu tô falando é muito sério. Tem gente que pode ter esse transtorno. E como que a gente sabe disso, tá? E aí, Dr. Fábio Faleiro, que é o cirurgião mais top desse país, né? Quiçá do mundo. Ó eu, hein? Tirando onda aqui com o Fábio, e é verdade. E aí, um dos diagnósticos que nós, profissionais, quando o paciente procura a gente para fazer liberação de laudo para bariátrica, e a gente tem ali um exame de genético para poder acertar mais nessa liberação do laudo, a gente pode falar para ele. E um dos genes que a gente geralmente libera para o paciente, fala para ele que realmente a bariátrica é uma saída, é o MC4R. Transtornos psiquiátricos, geralmente é genético, de déficit de serotonina nesse paciente. Então, um transtorno de compulsão alimentar ele realmente é difícil a pessoa controlar. Ela não come um brigadeiro lá específico, ela não come o bolo específico. Ela come qualquer coisa. E ela come tanto, até vomitar. E aí ela fica com vergonha das pessoas que estão perto dela, porque ela não consegue parar de comer. Ela come comida estragada. Ela come qualquer hora, porque ela tem uma desregulação da fome e saciedade. Ela come de madrugada, ela come de manhã, ela come de tarde. Depois que ela come, ela não consegue sentir saciedade, porque ela tem uma desregulação desses neuropeptídeos controladores da fome e da saciedade, que é a grelina e a leptina. E aí o corpo dela não manda essa sensação de saciedade. E aí essa desregulação faz com que ela fique comendo. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque a pessoa come tudo. Ela precisa comer até ela se sentir cheia mecanicamente. E aí ela só para quando realmente ela, às vezes, chega até a vomitar. Porque ela não consegue parar de comer enquanto o corpo dela não fala, agora você vai vomitar de tanto cheia. Entendeu? Então, realmente é um descontrole, é um transtorno. Precisa ser tratado. Se você come qualquer coisa, não precisa ser um alimento gostoso, não precisa estar convidativo. Se você come para se sentir cheio até vomitar, se você tem geralmente um transtorno psiquiátrico relacionado à depressão, síndrome do pânico, isso também você precisa ficar alerta, porque eles geralmente andam juntos. Aí sim você pode dizer que você tem uma compulsão, doença, transtorno alimentar, tá? Vocês entenderam isso aqui? Então, eu coloquei aqui pra vocês alguns sinais que eu queria falar aqui, pra eu não esquecer. Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? Sobre a compulsão, quando ela é seletiva, quer dizer, acontece em episódios, acontece em momentos pontuais, quando você escolhe o alimento, ela não é uma compulsão, ela vem por causa de uma má alimentação e de uma resistência à insulina. E é exatamente isso aí, ó. Estou muito emotiva porque pedi uma pessoa querida. E aí essa emoção, quando você come com essa emoção, com tristeza, com nostalgia, isso não significa que você tem uma doença, uma compulsão alimentar, um transtorno.
Mas quando você come qualquer coisa, gente, pode ser qualquer coisa, quem tem transtorno mesmo, doença, geralmente compulsão alimentar é uma das doenças associadas à obesidade, ela come qualquer coisa, ela não é seletiva não, ela não tá nem aí se o bolo é lá da quitandinha da vovó, ela não tá nem aí se o doce é da Mariana Perdomo, ou ela não tá nem aí, ela come porque ela precisa comer, entendeu? Então, geralmente essa pessoa, ela tem um genótipo específico para compulsão alimentar, associado com um transtorno psiquiátrico de déficit de serotonina. Então você pensa, é uma pessoa que não tem serotonina, o hormônio do prazer, e ela precisa de um prazer porque ela não tem prazer, ela não tem serotonina. E aí ela precisa, geralmente na comida, né, descontar essa deficiência química, né, do prazer. E aí isso também gera uma doença e vem acompanhada de resistência à insulina, que é a obesidade. Né? Então, a pessoa precisa entender se ela realmente tem compulsão ou não. Se ela tem simplesmente um evento pontual, uma situação que ela tá passando de emoção pontual, igual a Carol falou, mudou para fora do país, igual às vezes um ente querido tá internado. É pontual e é seletivo, entendeu? Bom, e aí eu coloquei aqui pra você. Às vezes as pessoas confundem compulsão alimentar com transtorno de compulsão alimentar. E eu coloquei isso aqui pra você saber, pra você parar de falar eu tenho compulsão, porque às vezes você não tem. A única coisa que você precisa é controlar a sua emoção e parar de comer errado, refrigerante, bolacha recheada, doce, porque é isso que traz a resistência à insulina, e essa resistência à insulina que vai trazer mais vontade ainda. Aí você fala, doutora, mas eu não tenho meu teste genético, eu não sei se eu tenho um transtorno, como que eu vou saber? E aí eu vou relatar alguns sinais agora pra você entender em qual você encaixa aqui. Vamos lá. Ó, aí eu coloquei aqui. Então comece a observar. Ó, são muitos sinais. Você come qualquer coisa para se sentir cheio? Começa a perceber. Não como qualquer coisa, não. Aquela coxinha de farinha de pão lá da padaria do setor tal, ou lá do aeroporto, não como, não. Eu como se for uma coxinha que vale a pena. Aí essa eu como 2, 3. Observa. Porque se você come qualquer coisa para se sentir cheio, é um sinal de que realmente você tem compulsão alimentar. Porque você tá comendo qualquer coisa, independente desse alimento ser gostoso ou não, ser saudável ou não. É o que tem. 2, você opta por refeições definidas. Tipo assim, você fala, nossa, hoje eu vou comer, né, Juarez? Cadê o Juarez? Hoje eu vou na sorveteria e hoje eu vou tomar sorvete até. Ou então você fala, hoje eu vou na pizzaria e vou comer pizza. Você espera aquele momento para você descarregar a sua emoção. Então você não tem compulsão alimentar. Você vai comer por emoção, vai gerar uma resistência à insulina, que é um transtorno também metabólico, mas não é qualquer coisa. Você esperou um momento, você esperou um horário para você ir lá comer, tá? 3, você sente fome o dia todo, inclusive de madrugada, e qualquer coisa serve para você comer? Aí você fala, não, doutora, eu como doce à noite, mas eu espero aquele momento à noite para comer o doce ou para comer, sei lá, aquele pedaço de bolo. Ou você come qualquer coisa. Porque tem gente que realmente come de madrugada qualquer coisa. E aí ela vai na geladeira e acaba com tudo que tá na geladeira. Por quê? Porque ela tem um transtorno de compulsão. Entendeu?
4. Você sente vontade de comer doce, preferencialmente à tarde ou pós-refeições? Você tá vendo aí, ó, que tem um horário? Eu como doce qualquer hora, seja doce, bolo. Não, mas tem um horário. Se você sente vontade de comer doce, preferencialmente ali 16, 17 horas, ou pós-refeições, você não tem compulsão alimentar. Você está seletivo. É uma emoção, é um momento, é um costume. E que geralmente vai gerar um mau hábito e vai deixar você viciado nesse mau hábito. E você vai fazer aquilo sempre. E aí, esse mau hábito, principalmente quando é carboidrato, vai gerar essa resistência à insulina e todos os sintomas desse descontrole emocional na hora da comida. Mas não é uma compulsão de fato. 5º, sente muita fome após grandes refeições, almoço ou jantar, e só para de comer quando você tem aquele reflexo mecânico de comer até vomitar, até quase a comida voltar, até refluxo. Porque tem gente que come, e eu não sei se vocês já perceberam isso, ela come, até ela fala, nossa, tá voltando. Porque o que acontece? Quando você começa a sentir fome, você tem um aumento de um peptídeo que chama grelina. O que a gente chama de hormônio da fome. Esse hormônio, ele faz você ter fome. Quando você come, começa a se alimentar, pôr comida pra dentro do seu estômago, essa grelina, ela tinha que começar a reduzir, certo? Por quê? Porque você tá comendo, né? Tá. Mas tem gente que essa grelina não reduz. E aí, isso pode ser uma alteração genética que a gente chama de alteração no gene da melanocortina 4. Esse gene tem nome, já falei dele aqui pra você, chama MC4R. E aí, essa pessoa, ela come e ela não tem redução daquela grelina. É o tempo inteiro ela achando que ela precisa comer mais. Até ela ter um reflexo mecânico para fazer ela parar de comer, né? Então, gente, esse tipo de pessoa realmente existe. Eu que faço mapeamento genético, eu vejo isso no consultório. E a gente, vou falar aqui no final dessa live, tem como melhorar isso, tá? Você não é refém disso, que é uma coisa muito boa também. 6º sinal, presta atenção nesse sinal. 6º sinal, você sente muita fome na primeira refeição do dia. Muita, você acorda varado de fome, ou você está acostumado a sentar na mesa, fazer o café da manhã com a sua família, mas se você fizer, tá bom, se você não fizer, você não sente fome. Ou, presta atenção, na refeição do dia anterior, foi uma refeição com muito carboidrato, e no outro dia você está com mais fome, ou independente da refeição anterior, você acorda com fome. Presta atenção, por quê? Porque se você, independente da refeição, acordar com fome, ou, ao contrário, quando você, não sei se vocês já perceberam as pessoas assim, quando você come pizza, come sanduíche, faz uma noite de massas, naturalmente no outro dia, você acorda com mais fome. Isso são momentos pontuais. Porque ontem eu comi errado, tomei refrigerante, parece que hoje eu tô com mais compulsão. Por quê? Porque você gerou uma resistência à insulina. Mas tem gente que, independente do jantar, independente do que ela come, todos os dias ela acorda varada. Ô, gente, vocês têm que começar a prestar atenção, tá? Porque isso aqui eu tô falando dos sinais pra vocês, e aí você vai falar, nossa, eu acordo varado. Mas presta atenção na sua rotina alimentar. Se você come errado e passou a comer certo, e isso tá melhorando, pronto, você já sabe que você não tem transtorno. Mas se você, independente de estar saudabilíssimo, tem que se controlar de manhã, pode ser que você tenha esse transtorno, sim, tá? E precisa aí melhorar da forma que eu vou falar aqui no final. 7º, seu intestino dá sinal pra você, como gases, estufamentos, dermatite atópica, você sente deficiência de serotonina e aí você precisa ali de um docinho, barriga empanzinada, estufada, má digestão. Isso significa que você gerou uma disbiose intestinal, que é a circulação das bactérias do seu intestino. O seu intestino é responsável
pela maior produção de serotonina no corpo. Serotonina é o neurotransmissor do prazer e você não tem serotonina porque você gerou uma desbiose. E aí, por que você gera desbiose? Primeiro, carboidrato gera desbiose. Endotoxinas, então toxinas que você produz no seu corpo e não libera elas, gera desbiose, que é a desregulação do intestino. Exotoxinas, metais pesados, do desodorante que a gente passa, da tinta de cabelo que a gente passa, aí você fala, nossa, doutora, todo mundo aqui pode gerar desbiose? Pode. E é por isso que às vezes você tem que entender que você não tem uma compulsão de fato, que é um transtorno, mas você tem uma resistência à insulina, uma desbiose intestinal e você tem momentos de compulsão, tá? Então, presta atenção na sua barriga, tá estufada, tá com gases, tá com dermatite, saindo dermatite na pele. Você pode não estar com transtorno de compulsão, mas você pode estar com uma resistência à insulina e uma desbiose intestinal. Entendeu? Ok. 8º sinal. Quando você come fibra é farelo de aveia, salada, alface, acelga, couve, rúcula, espinafre, agrião, cereais integrais, grãos integrais, fibra, tá? Quando você come fibra e bebe água, semente de chia também é legal, que é fibra, linhaça. Quando você come fibra e bebe muita água, você sente saciedade? Porque as pessoas que não têm compulsão de verdade, só o fato de eu falar assim pra elas, olha, começa pela salada, que é o certo, né? Comer mais fibra, vamos colocar ali um cereal integral, vamos trocar ali o arroz para um arroz integral, vamos beber mais água. E essa pessoa fala, nossa, isso melhorou demais a minha compulsão. Ela não tem uma compulsão de verdade. Ela tem um transtorno, ela tem uma resistência à insulina e uma alteração no intestino, tá? E que melhora com fibra, prebiótica, probiótica, cereais integrais. É por isso que os probióticos são tão importantes, o kefir é importante, os lactobacilos são importantes. É muito importante você entender isso. E a água é importante. Porque, às vezes, a pessoa ela tá confundindo a desidratação com sede. Tá? Aí você presta atenção. Não, eu tomo água, passa. Hoje o Juarez falou isso. O Janaína tava morrendo de fome. Daí eu fui lá, tomei água. A fome passou. Não tem uma compulsão. Não tem uma doença. Tem uma coisa pontual. Uma coisa que é seletiva. Entendeu? Então começa a prestar atenção. Bom, tá. E aí, eu falei pra vocês aqui 8 sinais pra você prestar atenção. Se você tem a doença mesmo, o transtorno de compulsão, 8 sinais de alerta pra você prestar atenção. Ou se você tem uma compulsão pontual, que é em decorrência de um estado emocional, de uma alimentação errada que gerou desbiose e resistência à insulina. E aí vai gerar esse descontrole alimentar, tá? Então presta atenção nesses sinais que eu mostrei aqui, nesses gatilhos que eu falei aqui, pra você poder trabalhar o seu psicológico. Aí você fala assim, tá bom, Janaína, agora eu sei, eu não tenho compulsão. Ou, ai, Janaína, misericórdia, eu tenho sim compulsão alimentar, eu tenho um transtorno. E aí, o que eu faço? Eu estou fadada, né, a não emagrecer nunca? Não. E aí, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no que eu vou falar pra vocês. Porque semana que vem, eu vou começar falando sobre o jejum terapêutico. E algumas pessoas precisam iniciar a fase com o jejum terapêutico, tá? Essas pessoas que não têm essa detoxificação correta, elas vão precisar. Por quê? Porque naturalmente o excesso de toxina vai gerar uma compulsão que você não deveria ter. Então você precisa fazer esse processo acontecer de detoxificação. E geralmente as pessoas que têm o transtorno e mesmo a compulsão pontual,
elas melhoram com o jejum noturno. Quem participou aí do Poder das Horas no Emagrecimento, da minha jornada, entendeu o jejum noturno. O jejum noturno, ele impede a hiperfagia. Janaína, o que é isso, jejum noturno? Jejum noturno é quando você termina a sua refeição mais cedo e pega parte da noite, da madrugada, do sono para o jejum. Você para de comer, quer dizer, então, naturalmente, aquele come-come, né? Aquela mastigação toda hora para, porque você está de jejum. Então, a hiperfagia para. E o jejum, ele é muito poderoso. Porque ele faz silenciamento desse gene da compulsão alimentar. Gente, pra mim, isso foi, assim, uma descoberta e tanto. Eu não sabia, eu juro pra vocês que eu não sabia. E as pessoas que fazem jejum, e ainda que elas tenham um transtorno de compulsão alimentar, elas conseguem melhorar isso. Não é do dia pra noite. As pesquisas mostram que o silenciamento genético, ele acontece em torno de 1 a 2 anos. Então, você pode ser praticante do jejum intermitente para promover esse silenciamento genético, que é de um gene que pode estar gerando uma doença em você. E mesmo que você não tenha, de fato, a doença, a compulsão, você vai melhorar essa compulsão pontual, porque você vai parar de comer. Você vai parar de ficar naquele come-come. Entendeu? Então, o jejum noturno ajuda demais da conta. Primeiro, porque o jejum faz silenciamento. E segundo, porque diminui ali o come-come, que a gente chama de hiperfagia. O transtorno de compulsão, principalmente quando ele inclui associado depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e já com o diagnóstico de alteração genotípica e fenotípica para compulsão, é um indicativo de bariátrica, porque é um paciente que realmente precisa de ajuda. É um paciente que, igual eu falei, ele come até comida estragada e ele não sabe como parar. E se esse transtorno ele vem associado a essa depressão, que geralmente é genética também, que é químico, né? Deficiência ali na captação de serotonina. Ele produz serotonina, mas ele não faz captação de serotonina. Então ele precisa de remédio que aumenta a captação de serotonina, né? Então às vezes é uma pessoa que na infância nem era gordinha, mas ela tem essa deficiência de serotonina, que é química, que é genética. E aí a gente vê adolescentes que têm depressão, que têm ansiedade, não são tratados, porque a mãe às vezes passa desapercebido, né? E a pessoa vira um adulto obeso, porque ela precisa descontar isso, ela precisa de serotonina. E aí isso geralmente que prazer é comida, né? Então, isso é um indicativo para esses pacientes a cirurgia bariátrica. Mas se esse não é seu caso, presta atenção. Tem como você sair disso. O jejum noturno pode te ajudar. Associar alimentação low carb com mais saciedade. Ai, gente, vou falar uma coisa aqui muito legal. A alimentação low carb e a alimentação cetogênica, ela dá saciedade, ela dá prazer para a pessoa. Por quê? Porque os alimentos como carne, como gorduras, como queijos presentes nessa alimentação, eles dão mais sabor à preparação. E essa pessoa, ela fica com mais sensação de prazer. Então, é um tipo de alimentação que nós associamos para, geralmente, quem tem a compulsão de verdade, e até para as pessoas que têm compulsão pontual. Porque você tem prazer mesmo quando você não come doce. Você começa a descobrir que não é só o doce que te dá prazer. Na verdade, o doce estraga você, né? Que é a resistência à insulina. Mas você tem prazer comendo uma alimentação gostosa, né? Quem aí nunca fez uma lasanha de abobrinha, de berinjela e falou, nossa, que delícia! Uma crostinha de queijo, uma picanha, um cupim, né? E aí deixou de lado o carbo, né?
Aquela pessoa que para comer com atenção plena. A gente fala, gente, a hora da comida é a hora da comida. Por isso que as mães ficam pegando no pé dos adolescentes. Por quê? Porque se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, imagina comigo, ela não tem a resposta de saciedade bem definida no corpo dela, ela vai ficar vendo a televisão, ela vai ficar vendo o celular, ela já não tem a resposta de saciedade, ela come até vomitar, né? Então, e até mesmo quem não tem um transtorno, acontece isso. A pessoa não para perceber que ela está saciada. E aí ela fica comendo, aí de repente ela vai comer demais. Entendeu? Ok. Suplementos. Tem alguns suplementos que são específicos para acabar com essa compulsão, com esse transtorno? Tem. E aí a gente usa geralmente suplementos que são antioxidantes, que vão trabalhar nessa via de equilíbrio metabólico e que são ativadores mitocondriais, tá? A gente usa coenzima Q10, resveratrol ou transresveratrol, quercetina. Gente, isso aqui é tudo de bom. E alguns suplementos que são mais calmantes. A gente pode usar um chá, que vai trazer uma sensação de calmaria, relaxamento. A mucuna é um suplemento que traz sensação de relaxamento. A gente tem o Herbatonin também, que faz isso para a noite, para a pessoa ter um sono mais tranquilo. A gente tem ali o Croxativos da flor do açafrão, que a gente também coloca. A gente tem a melissa, que também pode ser colocada para a pessoa ficar ali com uma mais relaxada e conseguir não comer, tá? Então, existe alguns suplementos importantes que a gente precisa colocar. É isso. Gostaram? Entenderam? Ó a Carol aí, ó. O Leo não comia vegetal e ele ama lasanha de abobrinha. Ah, já melhorou. Por quê? Porque provavelmente ele tem um paladar mais aguçado, né? Pra carne, pra alimentos com mais sabor, né? E isso é genético também, viu, Carol? Mas o ser humano é treinável. Então a gente muda isso. Gente, vocês entenderam tudo que eu falei aqui? Eu consegui ajudar vocês nessa questão da compulsão. Eu consegui ajudar vocês nessa questão dos sinais de alerta. Eu falei 8 sinais de alerta para você saber se você realmente tem compulsão alimentar ou se você está gerando essa compulsão alimentar pontual, né? Então eu queria que vocês parassem para pensar. Essa live eu não vou deixar salva aqui. Vou subir ela lá pro meu canal do YouTube. E já é um convite para você que não tá lá inscrito no meu canal, que você se inscreva. E, gente, depois da semana Você na Medida, eu vou começar a produzir conteúdo pro meu canal do YouTube também. Então, toda quinta-feira eu vou começar a fazer lives pelo YouTube, tá? Então, se você quer me acompanhar e aí você quer aprender conteúdos comigo, a segunda sempre vai ser aqui no Instagram e nas quintas eu vou fazer lá no YouTube. Porque eu acho que essas lives maiores, lives de conteúdo, onde vocês realmente aprendem, precisa... Eu preciso de pessoas que queiram aprender, né? E não é todo mundo que tá disposto a ficar me escutando aqui 1 hora. Tá bom? Ponto! Ó, eu fiz uma postagem agora, era 18h30, inclusive falando compulsão alimentar, sinais de alerta. Vai lá no meu post e comenta se você pelos 8 sinais de alerta que eu coloquei aqui, você tem o transtorno de compulsão, a doença física, que pode ser genética mesmo, você conseguiu identificar isso ou não? Você tem uma compulsão pontual, que geralmente vem de um aspecto emocional, como muitos falaram aqui, que vem de uma má alimentação, né? Geralmente você come com emoção, né? Come as emoções, é algo seletivo. Vai lá e comenta, mostra pra mim que você tá aqui comigo, que você realmente aprendeu. E... Ai, meu amigo Niltinho, pode deixar que semana que vem eu tô aí pra gente poder fazer nossa aula de boxe.
Aí, tá vendo? Quando é algo pontual, ou quando você come as suas emoções, ou quando você percebe que você gera um desequilíbrio metabólico, não é um transtorno, não é uma compulsão de fato. Então, gente, 8 sinais de alerta para vocês poderem diagnosticar isso. E se você perceber que você precisa de ajuda médica, procure uma ajuda médica, né? E ó, o Fábio aí, já vou te convidar para fazermos uma live junto no YouTube. Top, bora, vamos fazer junto. E inclusive o Fábio tá aqui, o Fábio é o cirurgião bariátrico, ele faz melhor cirurgião aqui do país. E eu falei do diagnóstico genético aqui, do gene da compulsão. E esse é um dos diagnósticos que eu acho que nós aqui no nosso país poderíamos usar para poder liberar laudo. Gente, eu não faço liberação de laudo para bariátrica, porque eu acho que não envolve só o nutricionista, né? É toda uma equipe. Mas se você tá na mão de bons médicos, né? Se você realmente tem o transtorno de compulsão, se a obesidade virou uma doença para você e você não consegue mais voltar atrás, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estudar isso mesmo. Mas a maioria das pessoas, elas não tem o transtorno de compulsão. A maioria das pessoas, elas engordam, né? Triste para fazer bariátrica. A maioria das pessoas, elas têm uma compulsão pontual, elas têm uma emoção por detrás desse momento aí de compulsão seletiva. Ela escolhe um alimento, né? Então, ela consegue sair disso, e até quem tem transtorno. É claro que o transtorno é um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível. É isso. Gente, vai lá no post hoje e comenta, né? Ó, só voltando aqui. Primeiro sinal, você come qualquer coisa para sentir cheio. Segundo, você opta por horários definidos de refeições, espera para comê-las e exagerar naquele momento. 3, você sente fome o dia todo, inclusive de madrugada, e come qualquer coisa. 4, você sente vontade de comer doce, preferencialmente à tarde, em momentos específicos ou pós-refeições? 5, sente muita fome após grandes refeições, almoço ou jantar, e só para de comer pós-reflexo mecânico, até vomitar de fato ou gerar um refluxo gastroesofágico? Gastroesofágico, tá, gente? Voltou ali a comida de tanto comer. 6, você sente muita fome quando acorda ou sente muita fome quando você faz uma refeição anterior desregrada ou em momentos pontuais? 7, seu intestino dá sinal de gás, estufamento, dermatite e não está produzindo boa quantidade de serotonina? 8, você sente saciedade quando você come muita fibra e toma água? Ou nem assim você se sacia? Tá? Então, cada um eu expliquei aqui. São 8 sinais, 8 pontos gatilhos aqui, né? Pra você poder começar a prestar atenção. E mesmo se você percebeu que você tem um transtorno, jejum, ó, presta atenção. Jejum noturno, a quebra de hiperfagia, silenciamento do gene da melanocortina 4 e melhora da grelina pós-refeições. Associação de refeições com baixa quantidade de carboidrato, low carb ou keto para aumentar a saciedade. E suplementos calmantes e ativadores mitocondriais. Nossa, gente. Muita gente que precisa saber isso aqui. Eu vou ficando por aqui, 19h54. Agradeço demais a presença de vocês. E sexta-feira eu volto aqui às 19 horas para conversar com vocês na nossa live de aquecimento, e eu vou falar como manter o foco no final de semana com o jejum, tá? Então, se você não quer sair do foco para me esperar, segunda-feira lá no YouTube, como iniciar o seu jejum intermitente, fazendo jejum terapêutico e tudo, vem sexta-feira aqui também, tá bom? Espero muito ter ajudado vocês. Carol, um beijo para todos vocês aqui. E sexta-feira estamos aqui, hein? Sexta-feira.
Esse você não fez a sua inscrição, gente, faz a sua inscrição. Tem um monte de gente pedindo ajuda para emagrecer. Já fez a sua inscrição, o link tá na bio. Vai lá na bio, faz a sua inscrição e entra pro grupo do WhatsApp para você receber o material, ser avisado da live que vai ser pelo YouTube e não vai ficar salvo aqui, tá? Um beijo para vocês. Até sexta-feira.